Curitiba, Pan News Comportamento. Olha, o ano de 2025 marcou uma mudança profunda nas regras para o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. Milhares de brasileiros foram impactados pelas novas regras, que passaram a valer a partir de março. Entre as principais mudanças estão a limitação às primeiras gerações, a exigência de residência do ascendente na Itália e um prazo de 1 ano para o reconhecimento da cidadania de filhos nascidos depois da nova lei. Para entender melhor os impactos práticos e também o que fazer a partir de agora, o Pan News conversa com um dos maiores especialistas no assunto, Fábio Eduardo Stella, fundador da Stella Cidadania Italiana. Agora, até para a gente entender um pouquinho desse cenário, Fábio, primeiro, muito bem-vindo ao Pan News Curitiba, ótimo tê-lo aqui. Obrigado, pessoal, bom dia a todos. Bom, já para começar a entender essa mudança na prática, né? O que muda na prática com essa nova legislação italiana? E até eu queria ouvir de ti qual que foi a intenção, no teu entendimento, do governo com essas novas restrições. Perfeito, bom dia, pessoal. Então, assim, a mudança foi extremamente drástica. A legislação, até então, né, vigente já há mais de um século, não colocava um limite geracional. Portanto, todos os descendentes de italianos já tinham o status de cidadão italiano desde o nascimento, e agora essa nova legislação reduziu esse limite geracional até apenas netos de italianos, tá? E é como se fosse praticamente uma extinção desse direito. Por quê? Os italianos que para cá vieram lá naquelas duas grandes imigrações que aconteceram lá no final do século XIX, início do século XX. Portanto, nós aqui já somos 4ª, 5ª, 6ª geração. Então, reduzir a 2ª e 3ª geração é como se fosse extinguir esse direito. Tá? Certo. E o impacto, até para quem já começou esse processo, ou quem ainda não iniciou o processo de retirada, o impacto para os brasileiros no meio disso tudo? Perfeito. Então, a nova legislação, ela protege aqueles que já protocolaram o seu processo até 27 de março de 2025. Essas pessoas não vão ser impactadas? Não serão. Então, todos que efetivamente protocolaram o pedido. Isso gera muita dúvida. Por quê? Porque haviam filas de espera. Então, uma pessoa para protocolar. Exatamente. A pessoa, há 5, 6, 7 anos atrás, entrou nessa fila. Perfeito. Teoricamente, já é a indicação de que quer fazer o processo, obviamente, entrou na fila, preparou os documentos. Se não chegou a convocação deles e não apresentaram essa documentação, eles não estão protegidos, tá? E outra forma de processo, exato, então gera uma confusão. Eu estou na fila, eu já entrei com o pedido? Não, no entendimento deles você teve que ser convocado e se apresentado, né, ao respectivo consulado. Certo. E uma das exigências mais polêmicas é a de que o ascendente italiano tenha morado na Itália por pelo menos 2 anos. Então, como é que isso funciona na prática e de que forma isso poderia ser comprovado, por exemplo? Isso gera uma grande confusão, porque até então não está claro, inclusive, né? Então, isso não está claro como será essa comprovação, né, desse período residente na Itália. E outros pontos que também ainda não está claro como será é a questão de filhos menores, né? Então, aqueles que já têm os filhos nascidos, né, antes da vigência da nova legislação, têm até o final de maio de 2026 para fazerem a cidadania desses menores. Se não perde o direito. Exato, eles colocaram uma data final, porém, até então, não estão disponíveis a forma de agendamento disso. Então, o consulado, né, os consulados de modo geral já não tinham capacidade de atender as famílias, as pessoas, né, haja vista o grande volume sempre de interessados. Então isso é mais um ponto que também não está claro. Então, um exemplo, né, se eu tenho um filho de 2, 3 anos, ainda não tinha feito a cidadania dele, eu tenho até o final de maio de 2026 para fazê-lo. Mas eles ainda não deixaram claro como será esse agendamento e se funcionará. Então, a nova lei ela é confusa, tá? Ninguém sabe exatamente ainda como será a aplicabilidade disso. Fábio, bom dia, prazer falar contigo também. Bom dia, João. E é engraçado, Ana, porque engraçado para não dizer triste, né? Sim. De chorar. Com o tempo a gente começa a conhecer inúmeras histórias e não precisa ir muito longe. Por exemplo, pediatra da minha filha, já um senhor, 60 e poucos anos, e também tinha o direito. O que ele fez? Primeiro ele decidiu, pelo fato de ser muito organizado, ir atrás de toda a documentação, tradução juramentada, ele quis atrás de todos os papéis para que então ele pudesse fazer a entrada.
o protocolo, ou seja, o ingresso, e começou a ir atrás de tudo. E estava com a documentação e ia dar entrada. Veio a mudança, ele não deu. Então, ele, por exemplo, por mais que já tenha gasto uma grana, tradução, pagou tradutor, paga para registrar, assim, dá para dizer que tudo isso foi perdido, né, Fábio? Infelizmente. Exatamente, João. Você tocou num ponto bem importante. As famílias, elas começam esse preparo dos documentos muito antes do efetivo procedimento, como né? demora, né? Exato. Nossa. É busca de documento, é um documento de batismo do italiano lá do século XIX. Pode levar meses ou anos essa busca. Preparo documental aqui no Brasil, retificações em documentos, traduções. Tem muito erro. Que, assim, no meio do caminho você descobre, não, é certo, é só conseguir encontrar a documentação. Não. Aí você descobre que quando o avô, por exemplo, foi ser registrado, ou quando buscou a documentação, o nome estava invertido, ou colocou outro nome. Ixi, aí você tem já dificulta tudo mais. Você tem que retificar, é isso que o Fábio falou. E a dificuldade, Ana, porque daí você tem que fazer tudo via judicial. Exato, é esse pré-processo, né, João? Então as famílias investem tempo e dinheiro nisso, né? E uma lei que muda literalmente do dia para a noite. Isso foi discutido no dia 27 de março à tarde, entrou em vigor dia 28 pela manhã. Então não houve nenhuma previsibilidade, né, para que as pessoas pudessem se preparar para essa mudança, tá? Mas a expectativa, João, é positiva do ponto de vista do Poder Judiciário italiano, tá? Porque quem pode consertar isso é apenas a Corte Constitucional da Itália. Então, foi um ato do Poder Executivo, através do ministro, foi validado pelo Legislativo, né, e o que já era até esperado por eles serem maioria. Então, a gente já sabia que o Parlamento iria validar esse decreto lá imposto pelo ministro, e agora já está em discussão na Corte Constitucional. Então, a gente teve 2 casos públicos agora do final do mês de junho, no qual isso já foi remetido à Corte Constitucional, né? Então teve uma audiência no dia 24 de junho, no qual se discutia a legalidade da lei anterior, a Lei 91 de 1992, e já nessa ocasião já foi levantada essa questão da nova legislação também, né? Para que os juízes, para que a Corte já julguem isso junto. Porque não faria sentido eles discutirem a validade da lei anterior, que acabou de ser revogada, inclusive, pela lei nova. Então isso já houve essa audiência e a qualquer momento pode já sair essa definição. Então o ponto e um segundo caso notório foi já no dia seguinte. Um juiz de 1º grau do Tribunal de Turim deu razão à família que entrou com o protocolo após o dia 27 de março. Então já no dia 28 houve esse protocolo, foi para a audiência, o juiz já deu razão à família. Porque se até então a legislação previa que somos italianos desde o nosso nascimento e é um direito originário e imprescritível, a gente não é italiano daqui para frente, é do dia que a gente nasceu. Portanto, vale a lei à época do nosso nascimento. Então o juiz já deu esse entendimento, que é um entendimento majoritário de toda a doutrina e advogados italianos, né? E a gente espera, sim, que a Corte Constitucional siga esse caminho, né? Então, é uma lei que está retroagindo no tempo. Então, o que é absolutamente inconstitucional, né? Em qualquer lugar, em qualquer né? local. Brasil, Itália, se exato. Se você muda a regra nova passa a valer a partir daquele momento para frente, para o futuro. Exato. E não retroagindo. O ponto principal e base é esse, né? Então, somos italianos desde o dia que a gente nasceu e é um direito imprescritível. Como assim quem protocolou até o dia 27 é italiano, quem é depois do dia 28 não é mais? Então, a grande crítica é essa, além de vários outros problemas também técnicos da própria lei. Então, a expectativa é muito positiva. O momento dos ítalos descendentes é realmente de uma apreensão, de uma expectativa. Então, muita gente que, né, estava fazendo os documentos guarda, né, mantém consigo, né? Então, você até me perguntou, perdeu tudo? Não. Guarda, espera, vamos ver como será exatamente a definição. Isso que eu ia te questionar. Por exemplo, tenho esse direito, já organizei minha documentação, estou nessa fila teoricamente, mas não protocolei. Qual que é a orientação para mim? Aguardar. Então, manter, claro, a documentação que você já investiu, tá? É muito difícil que os consulados voltem a fazer os processos, porque haviam até então 2 caminhos, o caminho via consulado e na esfera judicial italiana. Pela nova regra,
né, os bisnetos, trinetos, não poderão mais fazer isso na esfera administrativa. Eles vão indeferir com base nessa lei que eles mesmos aprovaram. Então, inevitavelmente, isso vai parar no Poder Judiciário. Então, realmente preservar os documentos que já fez e ver como será essa definição por parte da Corte. Vamos lá, você que está nos acompanhando aí pelo rádio, na internet, a gente está conversando com o Fábio Eduardo Stella, que é fundador da Stella Cidadania Italiana. Aliás, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente. Estamos ao vivo no YouTube, o canal Jovem Pan News Paraná, ou também o nosso WhatsApp, o 41 98418 1071. 98418 1071. Fábio, é importante que a gente analise e traga também para essa nossa conversa um ponto que talvez pode ter gerado essa frustração ou essa indignação do executivo e de muitos italianos, porque tinha na internet gente vendendo cidadania a toque de caixa, né? E assim, as redes sociais existem para tudo e também para esse aspecto negativo. Certamente isso acabou influenciando ou despertando a ira dos parlamentares ou até dos italianos para que, como assim, obtenha a sua cidadania com desconto, promoção, Black Friday de cidadania. Exato. Isso aí ajudou a ferrar, atrapalhar com quem fazia um trabalho sério. Muitos italianos que tinham direito e infelizmente acabaram agora vendo essa situação podendo mudar, aliás, que já mudou, né? Tentando recuperar tudo isso. Como é que você via ou enxerga esse processo que aconteceu num passado não tão distante? Perfeito, João. Isso é um detalhe bem importante. Isso foi divulgado em massa na Itália, mas com bastante distorções, né? Então foi quase que feita uma campanha assim, pública, midiática, falando dessa venda de cidadania. Então eles mencionam, utilizam o termo que escritórios vendem cidadania ou fazem cidadania. Não. Todo o processo de cidadania, obviamente, é julgado, analisado pela autoridade italiana. O que as empresas, os escritórios jurídicos fazem é preparar a documentação para o processo. Então, são sucessivas etapas técnicas. Então, se você não acha um documento do seu antepassado, você contrata um genealogista, depois você precisa de um advogado para corrigir os documentos, depois de um tradutor juramentado. Se o seu processo é na esfera judicial italiana, contrata-se um advogado italiano. Então são serviços técnicos que inevitavelmente a pessoa tem que contratar em alguma dessas fases, ou de forma avulsa ou quando há um escritório que tem todos os serviços. Então, é uma comodidade aos clientes. Então, o ministro, ele afirma como se fosse essa venda de cidadania. Mas, obviamente, que isso não existe. O que existe são empresas, escritórios que preparam documentos para o processo de cidadania, né? E, de fato, muitos escritórios têm essa questão apelativa nas redes, né? Então, um marketing, como se fosse um comércio, né? Então, é uma prestação, sim, de serviço, né, absolutamente lícita e necessária a qualquer processo, mas a forma como isso estava sendo exposto realmente foi negativo, né? E um outro segundo ponto de pressão é dos comunes italianos, que são as prefeituras, devido ao aumento de trabalho que eles tiveram. Então, como houve um grande crescimento nos últimos 4, 5 anos de processo de cidadania, eles não aguentam mais, vamos dizer assim, ficar procurando documentos do seu trisavô, não aguentam mais ficar transcrevendo documentos daqueles novos cidadãos italianos. Qualquer semelhança com o nosso Brasil, hein? Então já havia uma forte pressão dos prefeitos, né, oficiais de comune, que eles estavam trabalhando para estrangeiros, para nós sul-americanos, né? Então foi vários eventos somados, né? Um grande crescimento no processo, reclamação dos órgãos italianos que não davam conta disso, né? Haja vista, é só a gente pensar como eram as filas do consulado, 7, 8 anos aguardando uma fila. Então eles não conseguem dar conta e a forma que o ministro achou por bem vamos mudar tudo. Tinha 35 milhões de italianos no Brasil, agora não tem mais ninguém. Essa foi a solução vista por ele para resolver um problema deles. E Fábio, até para entender essa distinção, eu queria entender um pouquinho do teu pensamento também, teu entendimento. Quando a gente fala em cidadania e tudo mais, a gente pensa muito em viajar, conhecer, enfim, os lugares, mas é um direito? É um privilégio? Como se lê essa ideia de tirar a cidadania? Exato, ele é apontado como um direito, tá? Então a forma técnica dele é um direito originário. Eles falam
status de cidadão italiano. Como a forma de transmissão pela Itália foi a ius sanguinis, ou seja, a transmissão por sangue, isso se dá no momento do seu nascimento. Então, para alguém que nasceu, eu nasci em 14 de março de 1985. A lei que me garantiu o italiano era a lei vigente na época, que era a lei de 1912. Alguém que nasceu no ano 2000 se tornou italiano no dia que nasceu, de acordo com a lei de 1992. E assim por diante, né? Então, é um status originário, né? Então, esse é o grande questionamento, né? Se a gente nasceu italiano e o fato de fazer o processo é simplesmente uma formalização de um status, de uma situação jurídica já existente, né? A gente não poderia perder esse direito agora. E com essas barreiras todas sendo colocadas, a tendência é de que a demanda diminua, você acredita nisso? Creio que pode acontecer o inverso, porque o Poder Judiciário vai estar abarrotado de processos, né? Então, se os consulados deixarem de fazer o processo administrativo, só restará o caminho judicial. O que também já é um grande problema na Itália. Os tribunais estão absolutamente lotados de processo dessa natureza. Ô, Fábio, você é do dia 14 mesmo? 14 de março. Eu sou do dia 16. Olha aí, ó. Somos piscianos, Ana. Você é de que dia? Sou sagitariana, 13 de dezembro. Opa, então daqui a pouquinho vamos ter um aniversário aí. Quando é isso? 15 de março. Olha aí. Também, Raíssa. Gente, 14, 15, 16. Você fiquei de fora do clubinho. 6 de junho? É verdade, foi esses dias, né? Eu lembro a turma dando... Parabéns pra você. Aí, ó, coisa boa. E alguém italiano ou só? Você é... Sou, exato. Eu fiz meu processo no final de 2017. E posteriormente fiz do meu filho também, quando ele nasceu em 2018. Bacana. O que eu pergunto para você, até dentro do que a Ana comentou, hoje as empresas que fazem esse processo de consultoria para a obtenção da cidadania italiana estão paradas, ou recebem muitas perguntas, muitas dúvidas sobre como está andando, como está se comportando o funcionamento dessas empresas neste momento, após novas regras aí. Exato. Então, muitas dúvidas, dúvidas inúmeras, né? Então, desde o dia 28 de março, né, isso causou toda essa questão, né, então, de dúvidas, de apreensão realmente daqueles que estavam, né, para fazer seu processo. Muitas pessoas, muitas famílias estão seguindo, embora ainda saiba que vai passar pela Corte Constitucional, sabendo que o processo é um processo um tanto moroso no Poder Judiciário, que pode levar 2 anos, 2 anos e meio, muitas pessoas já estão se antecipando, entendendo que será derrubada essa lei, haja vista a inconstitucionalidade. Então, o comportamento ele está misto, João. Muitas pessoas já estão querendo fazer justamente para ganhar tempo, porque é sabido que quando isso virar vai ter um volume muito grande de processos, eles tendem a ficar até mais morosos, e outra parte realmente estão aguardando. Então, é indefinição. Então, as pessoas, eu converso com muitos e toda a minha equipe, enfim, as pessoas estão naquele momento de dúvida, de indefinição. Então, o pessoal que estava preparando os documentos estão terminando de deixá-los prontos, claro, né? Mas então está esse misto, muita gente já querendo se antecipar e outros aguardando. O custo, você acha que se mantém, deve aumentar? Falando de custo, do próprio Poder Judiciário italiano. No final de dezembro já houve um reajuste, inclusive. Então, nas duas formas de processo, havia o processo administrativo via consulado e havia o processo judicial. O judicial, até então, pagava-se uma guia de recolhimento para o Poder Judiciário no valor de 545 euros. Eles mudaram para 600 euros por pessoa. Então, uma família de 10 pessoas custava o Poder Judiciário 545 euros, passou a custar 6 mil euros. Então, já houve essa oneração deles, eles querendo arrecadar mais, realmente. E até dificultar também, quem não tem dinheiro não vai entrar. Exato, é um filtro, falou certíssimo, João, é um filtro econômico. Então, ou você pode arcar com isso, ou você, mesmo tendo direito, não conseguirá fazer o seu processo. Então, já houve essa oneração lá por parte deles, né? Questão de preparo dos documentos, de mais etapas, né, que os escritórios preparam essa documentação, aí o custo é como sempre foi, né, da mesma forma. Não deixa de ser uma política, né, migratória. Já é um filtro que eles querem aplicar, exato. Então, é errado do início ao fim, por qualquer prisma que a gente veja essa nova legislação, ela é punitiva. Né? Então, inclusive, as palavras do ministro foram ofensivas aos latino-americanos, chamando a gente de aproveitadores.
Então a gente tem um direito, quando a gente vai exercer, ele acha, você tem o direito, mas não se aproveite, sabe? Falando que nós tiramos o passaporte italiano só para que a gente quer ir para os Estados Unidos e outras coisas, enfim, né? Como se cada um não pudesse fazer aquilo que bem entende, né? Quem quer ir para a Itália vai, quem quer ficar no Brasil vai, quem vai para a Alemanha, para a Espanha, para os Estados Unidos faz o que bem entende, né? Então é muito complicado essa fala do ministro, né? É realmente uma questão bem discriminatória a nós italianos que nascemos no exterior. Bom, a partir de agora, então, nos resta aguardar aí essa movimentação por parte da Corte Italiana e fazer mais alguma coisa nesse sentido? Por enquanto, aguardar. Temos que aguardar. Não tem data, não tem essa previsão de data, mas pode ser a qualquer momento, ainda, né? Não, mas dada a grande relevância do tema, deve ocorrer rapidamente. Até porque isso impacta os demais procedimentos, né? Então, a exemplo que tem aquela questão da transmissão de cidadania para o filho até maio de 2026. Então, né, é algo que já está em andamento. Então, é bom que eles se pronunciem muito antes disso, inclusive. Porque se eles entendem que aquela criança já nasceu cidadã italiana por nascimento, voltaria o procedimento antigo. Sim. Não se aplicaria ao novo, que deixou de ser uma cidadania sanguínea. Eles classificaram como um benefício de lei, que inclusive daí essa criança não passará à sua geração seguinte. Então eles estão colocando uma linha final de corte. Então essa decisão da corte é imprescindível para que a gente saiba como será todo esse procedimento, né? Então deve ocorrer rapidamente. A gente tem uma expectativa que entre 1 ou 2 meses talvez isso já esteja claro. Fábio, já para encerrar, né, inclusive curiosidade, quantas noites de sono você perdeu logo depois que houve esse anúncio aí, você olhou e falou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não só da minha vida, como é que nós vamos ajudar a italianada, os brazuca que tem direito, né? E hoje, né, como que você tem trabalhado aí na esperança, de fato, da reversão dessa decisão aí? A palavra é dias difíceis, não tem outra. Então, desde o dia 28 à tarde, quando se tornou público, mudou tudo, né? Então, a gente sabe da expectativa, da ansiedade que esse processo traz às famílias, o que já era algo natural. Então, a gente atendendo centenas e centenas de famílias simultaneamente, então imagina como é que foi o recebimento disso, né? Então, primeira coisa, a gente teve que aguardar a definição se esse decreto-lei se tornaria lei realmente, e aconteceu, né? Então, é um momento assim bem, né, que gera muita ansiedade a todos, os clientes, a nós do escritório, né? Nós somos um escritório de advocacia, então não trabalhamos apenas com processo de cidadania italiana, né? Então, de todo modo, né, temos nossas atividades, né, como sempre tivemos, mas claro, somos conhecidos pela expertise em processo de cidadania italiana. Então, isso afeta, claro, do ponto de vista de negócios e realmente um desgaste mental, né, de administrar essa questão dessa ansiedade que tudo isso está gerando nos nossos clientes, né? E para mim, pessoalmente, como um cidadão italiano que inclusive trabalho com isso, eu costumava falar, né, costumo falar que a Itália é a minha vida. Ele é o meu negócio em si. Então, é um sentimento de frustração o que houve. É um retrocesso, né? Frustração, exato. Então, cabe a nós, né, aguardarmos essa definição da Corte Constitucional, e que a expectativa é extremamente positiva, né, de que o Poder Judiciário não vá validar essa ilegalidade proposta pelo Executivo e pelo Legislativo. Então tá aí, aguardemos os próximos capítulos. Fábio Eduardo Stella, fundador da Stella Cidadania Italiana, nos contando tudo sobre essas novas regras aprovadas pelo Congresso. Obrigada, Fábio, por tua disponibilidade e participação no Obrigado a vocês. Aproveitando, só caso as pessoas fiquem interessadas, boa, aquele serviço. E queiram entrar em contato com você e com a Stella Cidadania, fique à vontade para deixar aí redes sociais, os contatos. Perfeito, né? Nas redes sociais nos encontra como Stella Cidadania Italiana, né? Tanto o nosso site quanto o nosso Instagram, e o telefone também, nossa central de atendimento é o 98731-2284. Tá aí, Fábio Stella conversando conosco aqui no Pan News Curitiba. Obrigado, Fábio. Obrigado a vocês, ótimo dia.